Mariette escuta Kun chamando ela, diz para Aaron que quer ir brincar no jardim, perto do bosque. No jardim, Kun dá para ela comer as folhas novamente. Mariette pergunta se tem alguma forma de ter Hila do seu lado. Kun diz que não parece muito amável e pergunta se é necessário. Mariette diz que seria bom ter um herbalista perto para ajudar no futuro. Ela também gostaria de pedir para reduzir a erva adormecedora que seu pai tem bebido. Mariette suspeita que Hila seja uma bruxa pela quantidade de erva perigosa que tem preparando. Kun diz não ter homens entre as bruxas. É mais provável que tenha uma bruxa na família e que deve ter aprendido muito como ajudante de bruxa. Devido à cor de o cabelo, ele supõe que é um Ashtiou dos 15 Dimes. Ainda diz que o sangue de uma bruxa é mais espessa genética no caso. Assim como Mariette e sua mãe, Mariette pergunta se entre as duas famílias era só encontrar a bruxas que faz poções. Kun diz que ambas as usam. Ambas são inegavelmente boas com as ervas tanto a Ashti e Demi. Suas habilidades e aparência eram similares, portanto eram como rivais. Mariette pergunta o que fazer. Kun responde perguntando por que ela confiar em seus instintos e atuar. Ela respondeu que odiariam ela se estivesse errada por conta da rivalidade entre elas. Kun responde que não se pode evitar. Se ela se equivoca, saberá de que família pertence. Mariette responde que não sabe, supõe que ficará e os incomodaram. Kun diz que nunca havia conhecido a uma bruxa como ela em sua vida, já que a maioria das bruxas não ajudam por conta do seu orgulho de sua força e resolvem os problemas sozinhas. Mariette pensa que não é o suficientemente boa para ser uma bruxa. Kun tenta animar ela. Mariette diz que quer crescer, se converter em adulto e ficar mais forte. Kun diz que ela já recebeu o juramento de um descendente dos gigantes e que ela está fazendo bem. Então ela vê Hila passando. Então seu pai quer anunciar Mariette como sua sucessora aos seus vassalos. Dantei fica feliz que seu esforço teve bons resultados. Os vassalos da família do Graham Duque de Descartes têm muito orgulho, assim que negaram incluso a reconhecer a Senhora Yuri, mãe de Mariette. Seu pai pergunta se encontrou um ponto de contato. Dantei responde se é sobre o templo. Estão rastreando, porém é surpreendente, durante anos, enquanto buscava no Império, nem sequer pode rastreá-lo, com o templo e o caminho da Senhora Yuri quase exatamente se alinharam. Dantei supõe que o que disse aqui crê que tinha razão no que esperava. O Duque pensa que buscou como um tonto, não pode colocar suas mãos sobre ela, e agora, a menina que deixou atrás, não sabe nada e segue ele. Se pouco a pouco cresce e vê a verdade, irá culpar ele. Dante diz que irá informar de qualquer novidade quando tenha aí a carta do templo. Oferecendo-se uma visita, o Duque disse que irá recusar. Dante concorda e diz que o aniversário de Mariette está próximo. Pergunta se não poderia anunciar a presença de Mariette nesse dia. Dante sugere convidar outras crianças da capital real para fazerem amizades com Mariette. O Duque não gostou da ideia e diz para encontrar a linhagem dos Gilton, que é a família da mãe de Mariette, Senhora Yuri. Mariette tentou seguir Hila, mas perdeu ele de vista por ele andar muito rápido entre as árvores, até que não conseguiu seguir Hila. Em um corredor, Mariette encontrara seu pai e Dante. Mariette diz para seu pai e responde sua saudação. Em seguida, Mariette pergunta para seu pai se ele não tomou a erva paralisante. Seu pai diz que não tomou. Dante fica emocionado. Mariette diz que vai brincar e complementa, dizendo que Aaron é o melhor. Seu pai fica triste ao ouvir isso. Na Flores, Mariette mostra um bom lugar para se verem sem Aaron ver ele. Ela achou esse lugar enquanto seguia Hila. Mariette diz que é um bom lugar para praticar magia. Kun concorda e diz que trouxe mais ervas para Mariette comer. Ela não fica muito contente em ouvir isso. Depois do treinamento, Mariette diz que já está cansada. Se levanta do chão, mas tropeçou e caiu no chão. Olhou ao seu redor e viu que não estava no mesmo lugar e que Kun não estava com ela.
De repente houve um ruído e percebi um menino agachado chorando. Ao olhar o rosto dele, Mariette se pergunta se fadas existiram. O garoto se afasta dela, dizendo que ele é um monstro e que ela não tocasse nele. Mariette pergunta se pode sentar perto, mas sem tocar nele. Ele diz que está bem. Mariette pergunta onde ele mora. Ele responde que mora em Castelo. Mariette oferece um lenço para ele e enxuga as lágrimas. Ele recusa e diz que ele é um monstro, para ela não chegar perto, pois é perigoso. Mariette pensa que, em vez de um monstro, parecia mais com uma fada do bosque e sua expressão parecia de um cachorro perdido. Mariette lembra que sua mãe contou histórias sobre os espíritos. As fadas e os espíritos não são o mesmo, mas no mundo onde ela está, as lendas são como a realidade, podem existir. Mariette pensa que, se devolver ele para sua família, ela poderia ganhar alguma recompensa. Mariette pergunta para ele se é uma fada do bosque. Ele respondeu dizendo que não é, que ele é um monstro. Mariette entende e joga seu lenço para ele ficar, já que ela tem muitos lenços. Mariette ajuda ele a enxugar as lágrimas. Ela diz que é uma bruxa e que seria um monstro como ele. Mas ele diz que é mentira. Ela pergunta se ele mentiu também. Ele diz que não. Mariette pergunta o nome dele. Ele diz que é Armia. Ela diz que é um nome bonito. Ela pergunta se ele está perdido. Ele diz que queria fugir. Seu mestre apareceria, seguiu, sem cumprir a promessa. Mariette pergunta quem é seu mestre. Ele diz que é Hila Redion. Ela pergunta se é um homem de cabelo verde e que usa óculos. Ele responde que sim. Mariette faz um monte de perguntas, mas ele diz que tem que ir e pergunta se ela poderia ir ali de novo. Eles combinam de se verem. Então ele desaparece. Mariette diz que Hila não poderia ter uma fada como discípulo. Kuna aparece, diz que ela sumiu de repente e que esse lugar é suspeito. Mariette diz que viu um menino que se parece com uma fada. Kun diz que não viu ele e que não sentiu a presença dela. Mariette acha que foi por conta do objeto que Hila deu para o menino. Kun diz que o braço de Mariette sumiu, depois descobriram que era um espaço oculto feito com magia. Mariette pergunta se alguém que não é uma bruxa pode usar objetos feitos por bruxas. Kun diz que é possível se tem permissão da bruxa que fez. Kun ainda disse que as criadas estavam buscando Mariette. Ela volta para casa, vê seu pai e Dante por uma janela e fala com eles. Mariette pergunta se ele pode almoçar com ela. Ele diz para ela entrar se quiser comer com ele. Mariette corre para entrar e vê seu pai e Dante esperando na porta, mas ela tropeça em uma pedra e cai no chão. Seu pai ajuda ela a levantar do chão e vê que machucou os joelhos. O pai de Mariette pega ela no colo. Ela fica surpresa pela forma que seu pai pegou ela. Na sala, sua babá e outros empregados ficam preocupados por ela estar ferida. Dante quer passar muita pomada, mas Mariette pede para pai passar a pomada. Depois de um tempo, Mariette percebe que está segurando a mão do seu pai e solta rapidamente e pede desculpas por ter segurado forte a mão dele. Seu pai diz que não importa e que é hora de comer. Na sala de jantar, o cozinheiro explica como fez o prato para ela. Mariette agradece e começa a comer. Seu pai então diz que irá apresentá-la aos vassalos e que ela irá se converter oficialmente em Mariette Descartes. Mariette diz que quer continuar usando o sobrenome de Hilton que sua mãe deu a ela. Mais tarde, no quarto, Pain diz que o Duque informou que o nome de Mariette será Mariette de Hilton Descartes. Ela fica surpresa com o que Pain disse. Pain diz que viu que a manga da roupa de Mariette está ficando curta. Pain diz que irá costurar uma fita em cada manga, mesmo que não se pareça com o que a mãe de Mariette faz. Mariette responde que está bem se for Pain que consta a roupa dela. Ela pergunta como Pain conheceu a mãe dela. Pain explica como conheceu a mãe de Mariette e diz que elas duas se parecem. Mariette diz que sente muita saudade da sua mãe. E hoje é só isso, até mais.